Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Vou deixar minha família adotiva durante a noite. Tudo que deixarei para eles será uma carta. Fui adotado por uma família quando tinha 5 anos. Não conheço meus pais biológicos. A família já tinha 3 filhas. Aparentemente, depois da primeira menina, eles tentaram ter um menino, mas sempre acabava sendo uma menina, então eles me adotaram para finalmente ter um filho. Nos primeiros anos da minha vida, eles me trataram bem. Minhas irmãs, no entanto, nunca conseguiram me aceitar. Elas me viam como um estranho que não pertencia à família. Na verdade, foi a mais velha, chamada Alicia, que envenenou as outras duas, Maria e Julie, contra mim, dizendo a elas que nossos pais me tratavam melhor por eu ser um menino, o que não era verdade. Na verdade, as 3 protestaram contra eu ter um quarto no mesmo andar que elas. E meus pais cederam. Havia um quarto vago no porão onde eu tinha que dormir agora. Isso, no entanto, só fez com que elas zombassem de mim, me chamando de nomes como Rato do Porão e muitas outras coisas. Eu apenas ignorei, assumindo que era assim que os irmãos se tratavam. Mas percebi que ter meu quarto no porão de alguma forma também afetava a maneira como meus pais me tratavam. Dormir lá embaixo parecia que eu estava fora de vista para eles. Eles perderam o interesse em mim e eu me tornei menos significativo e importante. Enquanto, por outro lado, eles começaram a focar mais nas minhas irmãs. Quando eu tinha 13 anos, eles perderam completamente o interesse em mim. Era como se eu fosse uma pessoa sem teto vivendo no porão. Eles perdiam todas as consultas que eu tinha. Eles não se importavam com minhas notas. Eles nem mesmo me chamavam para comer. Às vezes, eu subia as escadas e via que eles já tinham retirado os pratos. Se tivesse sorte, sobrava algo que eu pudesse comer. Acha que eu ganhava presentes de aniversário? Não, porque eles nem sabiam a data do meu aniversário. E no último Natal, disseram que esqueceram de comprar presentes para mim, dizendo que iriam às compras comigo nas próximas semanas para me dar algo. O que, como você pode imaginar, nunca aconteceu. Não sinto ódio pelas minhas irmãs. Fico feliz que elas tenham um lar onde são cuidadas e possam se sentir amadas. Só não entendo por que me adotaram se me descartaram como um pedaço de papel. Acho que elas apenas queriam ter a sensação de ter um filho por um tempo, mas perceberam que nunca poderiam me amar como se fosse um deles. E me colocar no porão foi a gota d'água. Foi quando me baniram completamente de suas mentes. E eu simplesmente não consigo mais suportar isso. Decidi empacotar minhas coisas e sair. Farei isso hoje à noite. Vou ficar na casa de um amigo por um tempo e tentar procurar um emprego que, esperançosamente, me dê dinheiro suficiente para alugar um apartamento. E depois disso, nunca mais olharei para trás. Decidi deixar uma carta no meu quarto. Não ficaria surpreso se eles nem a encontrarem. Muito menos perceberem que fui embora. Estou usando um nome falso para isso, mas na verdade não sei porquê. Eu pensei que não queria que eles vissem isso, mas agora que estou pensando, poderia enviar-lhes esta postagem. Eu nem sei por que estou escrevendo isso aqui em primeiro lugar. Me sinto tão desesperado. Talvez eu queira isso porque espero que alguém se interesse por mim e pela minha história. A atualização. Eu não esperava dar uma atualização tão rápido, mas no curto intervalo de tempo entre minha postagem de ontem e esta aqui, tantas coisas aconteceram que preciso atualizá-los agora mesmo. Vamos começar pelo que aconteceu ontem. Antes de tudo, nunca esperei que minha postagem explodisse assim. Isso é absolutamente louco. Tentei ler todos os seus comentários e responder todas as mensagens diretas, mas são simplesmente muitas. Então, peço desculpas se ignorei você. Muitos de vocês deram ótimos conselhos, como levar todos os meus documentos comigo e ir à polícia, o que eu pretendia fazer hoje. Vamos passar por tudo o que aconteceu cronologicamente. Depois de ler muitos comentários, decidi levar meus documentos comigo. Então, à noite, antes de meus pais adotivos irem para a cama, entrei sorrateiramente em seu quarto e peguei todos os documentos que consegui encontrar e esperei anoitecer. Empacotei minhas coisas e saí quando todos estavam dormindo. Tudo correu conforme planejado. Saí silenciosamente da casa e fui para a casa do meu melhor amigo. Ele tinha um apartamento em uma cidade vizinha, então tive que caminhar por um tempo. Cheguei ao apartamento dele entre 2 e 3 da manhã. Ele tinha um quarto sobressalente que ele usava para visitantes que poderiam querer passar a noite.
Nós concordamos que eu poderia morar com ele pelo tempo que eu quisesse. Ele apenas esperava que eu encontrasse um emprego rapidamente. Se eu fizesse isso, ele queria que eu o ajudasse a pagar o aluguel. Eu concordei com isso. Dormi durante a noite e de manhã comecei imediatamente a procurar empregos. Mas agora, algumas horas depois, algo mais do que interessante aconteceu. Enquanto eu estava no laptop dele, ainda procurando pelos anúncios de emprego online e colecionando-os, a campainha tocou. Ele abriu a porta e ouviu uma voz familiar. Mas não era um dos meus pais. Era uma das minhas irmãs. Maria, para ser exata. A irmã do meio. Ouvi ela perguntar se eu estava aqui. Ele queria mentir por mim, mas decidi falar com ela para descobrir o que ela queria. Então apareci atrás dele e ela disse, graças a Deus você está aqui, e me abraçou. Fiquei completamente sobrecarregado e surpreso e não sabia o que dizer, e então ela me contou como me encontrou, e é aí que as coisas ficam mais interessantes. Ela me disse que, esta manhã, uma história com um som muito familiar apareceu na página para você do TikTok dela. Aparentemente, minha história foi compartilhada por uma conta do TikTok que tinha uma audiência bastante grande. E ela ficou ainda mais desconfiada da situação quando ela e o nome das irmãs também foram mencionados. Para ter certeza sobre a situação, ela foi para o porão e para o meu quarto, onde encontrou o quarto quase vazio e, é claro, a minha carta. Eu mencionei na história que ficaria na casa de um amigo, então ela saiu procurando por mim, dizendo aos nossos pais que estava prestes a visitar um amigo. Ela disse que foi a 2 casas diferentes antes de encontrar o endereço correto. Aparentemente, ela visitou mais 2 amigos meus antes de encontrar o apartamento correto. Parece que ela também levou a carta com ela. Ela disse que ainda não mostrou a carta para eles e queria conversar comigo primeiro. Ninguém além dela sabia onde eu estava ou o que fiz na noite passada. Ela me pediu desculpas e se ofereceu para conversar com nossos pais ao meu lado. Ela explicou que a forma como eu falei sobre ela na postagem original a fez se sentir mal. Ela disse que nunca me odiou ou algo assim. Ela admitiu que também protestou contra eu ter um quarto no mesmo andar delas, mas apenas por influência de Alicia e porque acreditava nas mentiras dela quando era mais nova. Agora que estou pensando, ao contrário de Alicia e Julie, ela nunca me chamou de nomes ruins. Ela disse que Julia provavelmente também é insuportável por causa de como Alicia a manipulou. Ela disse que nunca percebeu o quão mal eu era tratado. Ela nunca pensou 2 vezes sobre mim porque Alice espalhava rumores de que eu era muito socialmente desajeitado e no geral não gostava delas, e que eu me trancava no porão como o pior introvertido e tudo mais. E como motivo para suas afirmações, ela apenas lembrou a elas que eu fui adotado, e é por isso que eu tentava me tornar o forasteiro. Eu disse a ela que isso pode explicar por que ela e Julia poderiam ter sido assim comigo, mas não porque meus pais teriam se comportado daquela maneira. Ela respondeu que também pode fazer afirmações sem provas, mas ela acredita que é porque, mesmo entre eles, Alice é a filha dourada como a primogênita. Ela e Julia são apenas as tentativas fracassadas de terem um menino. E o fato de Alice ser a filha dourada facilitou para ela manipular ambas, fazendo-as acreditar nas mentiras que ela contava. Então ela disse que sabe que mamãe e papai seriam muito fáceis de manipular se você soubesse como. E então ela me deu 4 opções. Eu poderia ir com ela agora mesmo e conversar com meus pais. Eu poderia pensar sobre isso e ela iria embora, mas sem contar aos meus pais. Eu recusaria voltar com ela completamente, mas ela contaria sobre a carta para ele sem dizer onde me encontrar. Eu recusaria voltar com ela completamente, mas ela fingiria não saber de nada, mas talvez mantivesse contato comigo. Escolhi a opção 2 e ela me deu o número dela. Ela disse que se eu decidir dar uma chance a eles, ela me apoiaria, mas entenderia se eu recusasse. E agora estamos aqui. Não sei o que fazer. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou tentado a dar uma chance a eles, mas, por outro lado, se for verdade que Alice está por trás de tudo isso, não sei se quero lidar com ela novamente. Atualização. Começo dizendo que muitos dos seus comentários sugeriram que Maria poderia potencialmente me manipular e que eu não deveria confiar nela agora. O que eu entendo? Decidi ficar com meu amigo. Especialmente porque me candidatei a tantos empregos ontem e acredito que posso encontrar um em pouco tempo. Então não há motivo para eu voltar com eles como um jovem de 18 anos. Mas esses são apenas fatos secundários. Eu não teria dado uma atualização se nada tivesse acontecido. Aparentemente, meus pais adotivos perceberam que eu tinha ido embora recentemente, então eles começaram a me procurar.
Eles têm certeza de que Maria sabia onde eu estava, considerando que ela tinha minha carta com ela. Atualmente, estou apenas em contato com Maria, que me contou tudo isso. Aparentemente, meus pais tentaram perguntar a ela sobre meu paradeiro e a castigaram depois que ela se recusou a dizer. Sim, eles castigaram uma pessoa de 21 anos. Também não consegui acreditar. Como muitos de vocês sugeriram, fui à polícia para que eles não pudessem registrar um boletim de desaparecimento sobre mim. E, enquanto isso, Alicia começou a espalhar rumores novamente. Aparentemente, ela usou meu desaparecimento como uma prova de que ela estava certa em tudo, e Julie acredita em cada palavra. Ela está completamente sob o controle de Alicia. Mesmo que eu não quisesse vê-los novamente, eu meio que quero dar uma chance a Maria. Perguntei ao meu amigo se, hipoteticamente, Maria poderia ficar conosco também. Ele ergueu uma sobrancelha e disse apenas se ela quiser dormir no sofá e depois me perguntou por que eu a queria aqui em primeiro lugar. A questão é que, se ela se importa comigo, então eu não quero que ela fique com essa família. Ele ficou irritado, mas disse sim. Enviei uma mensagem para ela perguntando se ela consideraria se mudar e ofereci a ela ficar comigo e meu amigo. Antes de você dizer, eu sei que parece uma decisão muito rápida. Mas realmente acredito que Maria não é como o resto deles. Muitos de vocês disseram que provavelmente ela queria salvar a própria imagem, mas alguém não passaria por tudo isso para me encontrar e depois me proteger mantendo meu paradeiro em segredo se só quisesse salvar a própria imagem. Considerando que nunca mencionei os sobrenomes deles nem onde moram, então ninguém poderia saber quem ela era na vida real. Sinceramente, acredito que minha história abriu os olhos dela. Ela respondeu perguntando se eu estava falando sério e que não tinha certeza. Eu lembrei a ela que ela tem 21 anos e provavelmente deveria pensar em sair da casa dos nossos pais de qualquer maneira. E que ela ser castigada com a idade dela é bem feito. Eles tratam as filhas deles como se tivessem 10 anos, mesmo que sejam adultas. Ela disse que não está negando que gostaria disso porque aparentemente Alicia também começou a espalhar mentiras sobre ela por causa de como ela se comporta comigo. Ela ouviu quando Alicia estava falando com as amigas sobre ela e que a chamaram de cúmplice de um maníaco. Ainda não sei por que Alicia me odeia tanto, mas não me importo com isso. Ela disse que não acha uma má ideia, mas quer encontrar um emprego para ter estabilidade financeira antes de sair de casa. Isso era justo o suficiente. E meu amigo ficou muito mais feliz dessa maneira também. Ele disse que não está animado em ter outra pessoa desempregada morando com ele. Mas ele disse que se ela tiver um emprego, ele ficaria feliz em ajudá-la. Mais um motivo pelo qual acho que a Maria se mudar não é uma má ideia é porque, se ambos conseguirmos um emprego, provavelmente poderíamos alugar um apartamento juntos rapidamente e não teríamos problemas financeiros. Então é isso por enquanto. Obrigado por lerem. Edit, alguns de vocês mencionaram a situação com meu amigo. Acreditem, se eu não tivesse certeza de que ele estava bem com isso, eu não teria sugerido. Ele estava incerto sobre a oferta no início porque eu não tinha perguntado a ela antes de perguntar a ele, então é claro que ele achou que era apenas outra pessoa desempregada. Mas, como eu disse, ele está bem com isso, contanto que ela tenha um emprego. E sou definitivamente grato pelo que ele está fazendo, e vou retribuir sua gentileza. Não se preocupem com isso. O que ele está fazendo não deve ser dado como certo, e eu sei disso. Vocês também estão certos em dizer que oferecer a ela para morar no apartamento dele é ir um pouco longe demais. Mas, como eu disse, ele é uma pessoa incrível. Eu não faria isso se soubesse que ele não está 100% bem com isso. Atualização. Quero manter você atualizado, então aqui estou novamente. Hoje recebi uma ligação da Alicia. E aparentemente nada é o que parece ser. Ainda estou tentando processar essa ligação. Estive em contato com a Maria por alguns dias e realmente pensei que ela fosse diferente, mas ela era igual às outras. Quando recebi a ligação hoje, era um número desconhecido. Congelei quando ouvi a voz da Alicia. Ela gritou comigo, dizendo quem diabos eu pensava que era para falar sobre ela daquele jeito. Tivemos uma pequena discussão, mas de alguma forma conseguimos nos acalmar. Pensei em desligar, mas me perguntei o que ela queria de mim. Ela me disse para crescer. Segundo ela, eu nunca fiz parte da família deles e deveria saber disso desde o início e parar de chorar sobre isso agora, quando poderia ter feito algo a respeito o tempo todo. Eu admito que estava com raiva e não fui muito agradável. Disse a ela para se fuder e disse que também ia tirar a Maria de lá porque nós dois não merecíamos uma vida ao redor de alguém como ela. Então ela disse algo que acho que não deveria ter dito.
Ela disse que eu era ridículo porque a Maria fazia parte de toda essa encenação e se eu realmente achava que a mamãe e o papai se importavam comigo. Então ela me acusou de tentar arruinar a família dela e me contou o que realmente aconteceu depois que parti. Eles tentaram salvar a própria pele. A Maria não me contou toda a história. Aparentemente é verdade que ela foi quem encontrou minha história no TikTok por acidente e também encontrou a carta primeiro. Na versão da Maria da história, ela mentiu para a mamãe e o papai e disse a eles que ia visitar uma amiga quando estava me procurando e eles não sabiam disso. Mas a Alicia disse que a Maria contou imediatamente à mamãe e ao papai depois de encontrar minha carta. Isso também responde à pergunta de como a Maria sabia o endereço dos meus amigos. Eu nunca contei isso para ninguém, exceto para minha mãe adotiva. Eles pensaram que se me enganassem, fazendo eu acreditar que tinha alguém ao meu lado, seria mais fácil para eles chegarem até mim, porque eles presumiram que eu provavelmente não abriria a porta para eles. Eu não consegui acreditar e perguntei por que eu acreditaria em alguém como ela, ao que ela respondeu: "Quem você acha que me deu o seu número?" Em seguida, ela me exigiu que retirasse minhas postagens e desligou. Sinceramente, eu meio que acredito nela. Mas isso também prova que todos eles são iguais. Eles tentam me manipular para voltar com eles e salvar a reputação deles. Muitos de vocês me alertaram sobre isso, mas mesmo depois de tudo que aconteceu, eu não queria acreditar que alguém pudesse ser tão mal. Mas é isso. Vou cortar qualquer contato com eles. Não vou retirar minhas postagens. Todos merecem saber quem são essas pessoas. Não posso acreditar que tentei desesperadamente enxergar o lado bom neles. Alguns de vocês podem querer saber que também pedi desculpas ao meu amigo por oferecer um lugar que não era meu para começar. Entendo suas críticas sobre isso e vocês estão certos. Eu ultrapassei uma linha ali. Dito isso, o capítulo Família Adotiva Babaca está espero que encerrado agora. Vou me concentrar na minha vida e talvez um dia encontre alguém que realmente me ame. Talvez eu continue atualizando vocês se algo acontecer, mas isso pode ser também a última postagem desta conta temporária. Desejem-me sorte. Até mais. Meu ex se separou de mim e agora quer ficar junto de novo depois de 4 anos. Tenho 46 anos e meu ex-marido tem 45 anos. Éramos namorados na faculdade e nos casamos aos 26 anos. Pouco antes do casamento, dei à luz uma linda filha, que agora tem 21 anos. Eu amava os dois profundamente, e fomos uma família feliz por cerca de 16 anos antes de tudo desmoronar. Nosso único problema era a mãe do meu ex-marido. Ela sempre teve uma forte antipatia por mim. Ela nunca achou que eu era boa o suficiente para o filho dela. Tivemos muitas brigas, e meu ex cortou o contato com ela após o casamento, quando ela tentou usar branco na cerimônia. Tivemos muitos encontros com ela nos anos seguintes. Ela nos enviava presentes para minha filha e tentava nos fazer entrar em contato com ela novamente, até mesmo nos encontrando fora de nossa casa. Há 4 anos, cheguei em casa do trabalho e vi meu ex e sua mãe juntos no sofá. Meu ex estava à beira das lágrimas, gritando e me chamando de traidora. Eu tentei explicar que não era verdade, mas sua mãe supostamente tinha provas. Ela disse que me viu com outro homem em um restaurante. Sou muito fiel e leal, mas ele se recusou a me ouvir. Tivemos uma grande discussão antes que ele arrumasse suas coisas e fosse morar com a mãe. Quando minha filha chegou em casa da casa de uma amiga, ela também começou a me culpar quando descobriu pelo pai. Ela foi morar com o pai enquanto ele enviava os papéis do divórcio. Demorou cerca de 1 ano para que fosse finalizado. Ele ficou com a guarda dela, e eu tive direito a visitas, mas ela nunca quis me ver. Levei muito tempo para superar isso. Procurei terapia e entrei em uma profunda depressão. Eu sabia que a mãe do meu ex inventou tudo para nos separar. Não culpo minha filha, mas ainda dói. Saí de casa para permitir que meu ex e minha filha continuassem morando lá. Acabei me mudando para um pequeno apartamento. Já se passaram 4 anos, e comecei a ser feliz novamente. Fiz novos amigos. Me diverti muito e recebi uma promoção no trabalho. Ainda sentia falta da minha família. Minha filha, mas não podia fazer nada a respeito. 2 dias atrás, minha filha me ligou. Já fazem 4 anos desde que a ouvi falar dela. Ela disse que a mãe do meu ex admitiu ter mentido. Ela disse que meu ex arrumou uma nova namorada e sua mãe ficou furiosa, alegando que ele não deveria ter uma depois de todo o problema que ela causou para se livrar de mim. Eles tiveram uma discussão acalorada antes de ele expulsar sua mãe de casa.
Eu quase chorei. Eu pensei que ela nunca admitiria, e agora estou ouvindo isso da minha filha. Ela pediu para nos encontrarmos e se desculpou várias vezes. Eu disse a ela que poderíamos nos encontrar amanhã. Ontem, nos encontramos em um restaurante, mas ela trouxe meu ex-marido junto. Algo que ela nunca mencionou, nem eu concordei. Ele estava se desculpando, dizendo o quanto sentia minha falta e que terminou com sua namorada. Ele queria que voltássemos a ficar juntos. Eu me desculpei e os deixei lá. Cheguei em casa com muitas ligações da minha filha e mensagens de texto dela. Ela queria conversar, e me chamou de idiota por ter saído. Eu disse a ela que não estava confortável e que ela precisava entender. Tive que colocar meu celular no mudo e deixá-lo de lado por um tempo. Ainda não respondi, e não tenho certeza do que fazer. Eu a amo, mas não consigo falar com ela com ele presente. Pelo menos ainda não. Parece tão rápido. Eu queria fazer isso a sós. Estou profundamente machucada e chorando enquanto digito isso. Não sei o que fazer. Edit, não esperava que esta postagem fosse explodir. Agradeço o amor e o apoio. No entanto, não deixei claro sobre a guarda da minha filha. A opinião dela importava no tribunal, pois ela tinha 17 anos durante o divórcio. Embora o divórcio tenha sido sobre eu supostamente ter traído, meu ex e eu concordamos em separar isso do processo de divórcio real. Dividimos o que precisávamos dividir e deixamos nossa filha escolher com quem ela queria ficar. Ela queria morar com o pai, e eu concordei. Ela estava fortemente decidida a não me ver, então permiti que meu ex tivesse a guarda total, deixando-me com visitas. Além disso, eu precisava encontrar um apartamento. Tive que sair de casa. Estava vivendo de sofá em sofá nas casas dos meus parentes. Eu não tinha espaço para ela, e meu ex mencionou isso no tribunal. Foi a principal razão pela qual ela ficou com o pai. Eu estava sob estresse e não estava bem mentalmente. Eu abri mão dos meus direitos. Eu parecia uma bagunça no tribunal também. Também havia muito mais acontecendo na época. Atualização. Oi. Nos últimos 2 dias, muita coisa aconteceu e estou exausta. Primeiro de tudo, obrigada pelo apoio e conselhos. Houve muitos, mas decidi seguir aqueles que achei mais adequados para mim e para minha filha. No último post, mencionei nos comentários uma atualização. 2 dias atrás, mandei uma mensagem para minha filha para estabelecer alguns limites após o ataque surpresa no restaurante. Enquanto conversávamos, ela mencionou novas informações sobre meu ex e por que ele escolheu o lado de sua mãe em vez do meu. Mais cedo naquela manhã, sua mãe confessou que havia pago um ex-amigo nosso para mentir diretamente na cara do meu ex-marido, alegando ser meu amante. Vale ressaltar que eu nunca tinha traído em primeiro lugar. Meu ex levou isso como uma evidência sólida e se divorciou de mim por causa disso. Sua mãe é uma manipuladora mestra e o tinha em suas mãos durante toda a infância dele, então não me surpreende que ele tenha escolhido o lado dela. Ele só descobriu que a confissão era falsa alguns dias atrás. Eu nem mesmo estava ciente de tudo isso por 4 anos. Ninguém havia me falado nada. Minha filha me deu o tratamento do silêncio. A mãe do meu ex obviamente não diria nada para mim e provavelmente disse ao meu ex-marido para ficar quieto e se concentrar apenas no divórcio. Ainda estou realmente triste, mas tudo faz sentido. Eu estava muito brava com ele por me deixar por causa da palavra dela, mas foi muito mais do que isso. Além disso, decidi dar outra chance para minha filha. Ela não vai saber onde eu moro ou qualquer informação pessoal que possa indicar onde estou. Vou manter pouco contato com ela. Não quero que ela conte ao pai ou a outras pessoas. Só aparecerei em eventos importantes. Formatura, casamentos, etc. Eu sei que meu ex-marido também estará presente. Se for o caso, tudo bem. Pedi para minha filha passar o telefone para o pai. Ele, é claro, pediu desculpas várias vezes e esperava que pudéssemos ter outra chance também. Ele disse que faria qualquer coisa para compensar e que me ama. Eu disse não. Expliquei que estava mantendo contato zero com ele e que fiquei arrasada quando ele não me comunicou sobre as acusações de traição e apenas assumiu. Que fiquei praticamente sem teto por um curto período e precisei procurar um terapeuta para ajudar a seguir em frente. Que eu queria ser deixada em paz e atualmente não estou interessada em outro relacionamento. Em seguida, dei a ele um novo e-mail em caso de emergências diretamente relacionadas à nossa filha. Qualquer outra coisa será descartada.
Essa foi a única vez que falei com ele nos últimos 2 dias. Tenho conversado com minha filha, estabelecendo limites e coisas do tipo. Ela me deu pequenas atualizações sobre o que estava acontecendo do lado dela. Eles cortaram o contato com a mãe do meu ex, então isso é bom. Eu disse a ela para nunca mais entrar em contato com aquela mulher. Ela também pediu desculpas pelo comportamento no restaurante e disse que não vai acontecer de novo. Eu entendo que as emoções estavam à flor da pele e todos estavam tensos. Eu a perdoei. Ainda amo muito. Erros podem acontecer. Agora, muitos de vocês disseram para processar a mãe do meu ex. Falei sobre isso com a minha terapeuta hoje cedo. Ela disse que não seria sensato fazer isso. Isso traria mais angústia emocional para mim e eu poderia ter que vê-la novamente e entrar em uma fase depressiva novamente. Realmente não quero isso. Não quero ter nada a ver com aquela mulher novamente. Tudo que quero é me concentrar em mim mesma e na minha filha. Quero reconstruir nosso relacionamento, e isso será arruinado se eu fizer algo drástico, como processar a mãe do meu ex. Não irei abrir um processo a menos que algo mais aconteça a ponto de envolver a polícia. Isso seria diferente. Fora isso, estou dando um tempo. Minha filha pode me mandar mensagens a qualquer momento, mas eu disse que talvez nem sempre responda, pois quero manter pouco contato por enquanto. Muito obrigada pelo apoio e amor. Não consigo expressar o quanto sou grata. Desculpem-me por não ter respondido a nenhum dos comentários. Havia tantos, e foi muito avassalador. Esta pode ser minha última postagem nesta conta, a menos que algo aconteça em um futuro próximo. Vocês são incríveis. Obrigada. Minha mãe postou sobre o divórcio com meu pai por causa da mãe dele. Eu sou a filha deles. Minha mãe recentemente fez 2 postagens sobre nossa família com o título: Meu ex se separou de mim e agora quer ficar junto de novo depois de 4 anos. Eu sou a filha deles, tenho 21 anos, e vou explicar o meu lado da história. Sim, minha mãe me deu permissão para postar isso. Havia muitas coisas que ela deixou de mencionar em sua parte. Esta é a minha interpretação do que aconteceu do meu lado, já que vocês são rápidos em culpar. Há 5 anos, quando eu tinha 16 anos, meu pai me ligou. Ele disse que estava na casa da mãe dele e que eu precisava fazer minhas malas para que ele pudesse me buscar. Ele me contou que minha mãe tinha traído ele e agora ele ia se divorciar dela, então eu fiz exatamente o que ele mandou. Fiquei muito brava com a mamãe por ter feito uma coisa dessas. Eu achava que eles eram inseparáveis. Fiquei surpresa. Eu achava que eles se amavam e quando mamãe foi acusada de traição, eu a ressenti. Eu gritei com ela. Chamei-a de coisas realmente dolorosas que me arrependo de ter dito. Saí para ficar com o papai. Durante todo esse tempo, recusei-me a falar com a mamãe durante o divórcio. Eu realmente a odiava. De verdade. Durante esse tempo, fiquei com o papai e minha avó. Eu a conheci algumas vezes e minha mãe a odiava abertamente. Eu não sabia por quê. Ela parecia doce e solidária, ajudando meu pai a superar. Ela me comprava presentes e me deixava morar sob o mesmo teto. Ela era uma avó amorosa e estereotipada. Mamãe acabou se mudando para que pudéssemos ter o lugar de volta. No tribunal, eu favoreci o lado do meu pai e foi aprovado. Eu recusei contato com minha mãe. Parecia que ela nem tentou lutar para ficar comigo. Eu ainda estava muito brava com ela. Papai chorava em alguns dias. Ele estava realmente estressado e triste. Ela também estava, mas eu pensei que era culpa por ter sido pega e agora não ter para onde ir e estar divorciada como consequência. Houve algumas vezes em que eu quis ligar para ela. Gritar com ela. Odiá-la. Eu não fiz isso. Durante os próximos 4 anos, era eu, o papai e a vovó que ocasionalmente vinha nos visitar. Ela me enchia de presentes, sempre expressando como ela finalmente conheceu sua netinha. Ela me mimava. Papai ainda estava triste por cerca de 3 anos antes de conhecer outra mulher e começarem a namorar. Foi quando tudo virou de cabeça para baixo. Ele e a vovó começaram a brigar por causa da nova namorada. Ela ameaçava se machucar e o chamava de desculpa patética como filho. Ela derrubava coisas e constantemente quebrava objetos quando não conseguia o que queria. Ela até ameaçava me machucar às vezes e roubar minhas coisas. Papai quase nunca levava sua namorada para casa por causa dela. A vovó continuava visitando quase diariamente. Ela era obcecada por papai e pela nova garota. Repita isso por 5 meses seguidos até que ela surtou. Outra briga e então ela confessou.
Eu estava em outro cômodo quando ela gritou sobre como ela fez de tudo para afastar a mamãe dele para que ela pudesse tê-lo só para ela e agora a nova namorada estava roubando ele. Foi quando decidi ligar para a mamãe e contar o que aconteceu. Eu estava com medo. No dia seguinte, concordamos em nos encontrar em um restaurante. Eu contei ao papai depois e ele insistiu em ir comigo. No começo, não estava certa, mas ele me convenceu a deixá-lo ir. Ele estava desesperado e até terminou com a namorada pelo telefone. Então eu o levei comigo. Não contei à mamãe e quando ela chegou e nos viu, ela ficou desconfortável e saiu depois que o papai praticamente implorou de joelhos. Acabei chamando-a de idiota. Eu estava estressada e sobrecarregada. Eu falei algo que não queria. Entendo por que ela foi embora. Não havia desculpa para o meu comportamento. Comecei a ligar e mandar mensagens constantemente, tentando obter uma resposta dela. Algumas mensagens não foram agradáveis. Eu não estava pensando claramente. Papai estava chorando e começou a expressar pensamentos depressivos sobre como ele se odiava e que desejava estar morto. Eu entrei em pânico, sem saber o que fazer. Na manhã seguinte, a vovó veio à casa enquanto a mamãe me enviava parágrafos enormes sobre querer ter um relacionamento novamente, mas precisando de limites. Os dois estavam discutindo lá embaixo até que a vovó admitiu ter inventado a confissão do caso. Ela pagou a alguém $500 para contar ao papai que sua esposa estava traindo ele com essa pessoa. Então, obviamente, mandei uma mensagem para a mamãe sobre isso enquanto o papai expulsava a vovó, gritando que nunca mais queria vê-la e que tudo era culpa dela. Durante o próximo dia e meio, eu e a mamãe nos comunicamos. Eu me desculpei com ela pelo meu comportamento recente. Foi totalmente desnecessário e realmente lamento ter dito aquelas coisas. Em certo momento, entreguei meu celular para o papai para que os dois pudessem conversar em particular. A mamãe quer manter um contato mínimo, o que concordei. O papai ficou chateado por ela não aceitá-lo de volta. Descobri que a mamãe está fazendo terapia e fui vê-la hoje mais cedo. Não vi mais a vovó depois que o papai a expulsou. Ele tem dito que ela tem tentado ligar e mandar mensagens para ele a cada hora. Sim, ainda estou morando com o papai. Estou na faculdade comunitária. Fica a apenas meia hora de distância, então fico em casa. Eu vi o post da mamãe no Reddit e no TikTok umas 3 vezes. Há alguns comentários sobre mim que me deixaram muito chateada. Vocês não entendem as vítimas de abuso, caramba. Eu tive que lidar com o comportamento constantemente depressivo do meu pai e as táticas de manipulação emocional da minha vovó. Estou feliz por estar em contato com a minha mãe. Eu nunca entrei em contato com ela antes porque minha vovó falava coisas negativas sobre ela. Eu achava que a mamãe era controladora. Mas não era. De jeito nenhum. Lamento minhas escolhas e estou disposta a consertá-las, e ela está disposta a me dar uma chance. Vocês não conhecem a nossa família. Parem de agir como se conhecessem. Atualização 2. Meu ex se divorciou de mim e agora quer ficar junto novamente depois de 4 anos. Sinceramente, nem sei se isso ainda é relevante. Eu ia deletar minha conta, mas a mantive para uma última atualização. Depois disso, vou desaparecer. Para a atualização, foi uma montanha-russa. Minha filha postou o lado dela dos eventos, e só percebi o quão ruim foi o post quando vocês apontaram. Decidimos falar mais sobre isso na terapia em família, e ela se desculpou por isso. Ela saiu da conta e não está mais usando. Estou pagando pela nossa terapia familiar e terapia individual. Eu disse que enquanto ela estiver estudando em tempo integral, vou apoiar financeiramente. Acho que crescemos muito na terapia. Só se passaram alguns meses e estamos conseguindo expressar nossos sentimentos sem julgamento. Sobre minha ex-sogra, 1 mês atrás, ela foi presa por posse de drogas. Eu literalmente não faço ideia do que aconteceu com ela, mas minha filha me mandou uma mensagem sobre isso. Pelo que consegui entender, ela foi pega com drogas em casa e ainda está atrás das grades. Ninguém pagou fiança para ela. Eu ri quando descobri. Foi uma surpresa agradável. Sobre meu ex-marido, sei que ele tem estado fora de controle, e acho que ele surtou depois que a mãe dele foi presa. Ele começou a beber e se tornou verbalmente agressivo com minha filha. Isso vem acontecendo há cerca de 2 meses, então pedi que minha filha viesse morar comigo, pois não me sinto confortável com o comportamento dele. Eu estava certa, pois a agressão verbal dele se tornou violência física. Ele bateu na minha filha. Enquanto ele foi trabalhar, eu voltei para casa. Foi emocionante.
Poucas coisas mudaram, exceto a ausência de fotos da família e a rearrumação dos móveis. Ajudei minha filha a empacotar todas as coisas dela, juntamente com documentos importantes, e fugimos. Transformei minha área de escritório em seu quarto e ela está ficando comigo há uma semana. Tenho levado ela para a faculdade e esta semana é a última antes das férias de verão. No começo foi estranho. Eu queria manter pouco contato com ela, mas não podia deixá-la ser abusada e ver a polícia fazer muito pouco a respeito. Fizemos um boletim de ocorrência, mas não acredito que muito será feito a respeito. Minha filha e eu temos feito pequenas coisas em casa. Assistir televisão juntas, levá-la para a faculdade e preparar refeições para ela. Estamos indo devagar, mas estamos nos aproximando e nosso relacionamento está se fortalecendo. Ela está mais quieta atualmente. Costumava ser tão extrovertida, mas sei que isso está afetando ela. Fico feliz que ela esteja disposta a fazer terapia. Suspeito que ela tenha depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Pode-se dizer que é um final feliz. Muito obrigada por essa jornada. Eu precisava desesperadamente do apoio que foi recebido. Além disso, por favor, não enviem ameaças de morte para minha filha. Já vi muitos comentários falando mal dela, mas chegou ao ponto de algumas pessoas enviarem ameaças de morte. É terrível e ridículo. Isso não é apoio da minha parte e é um comportamento horrível em relação à minha filha e em geral. Vergonha para vocês. Tirando isso, aprecio os conselhos. Vou excluir minha conta em alguns dias. Obrigada e adeus. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 12.000 inscritos. Uma boa tarde pessoal.